em Romanos 8, do versículo 12 ao versículo 17. Este é o texto que nós escolhemos para a mensagem na manhã deste domingo. Romanos 8, 12 a 17. Assim que você encontrar, por favor, diga amém. Glória a Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por favor, por gentileza, eu gostaria que você se levantasse para que pudéssemos orar. Quem puder, por favor, faça isso. Querido Deus, obrigado por Tua palavra que acaba de ser lida e agora nós precisamos de graça, muita graça, misericórdia, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Não permitas, Pai, em um momento sequer, que as nossas atenções estejam dirigidas para outro ou qualquer lugar. Que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco, iluminando-nos, que o Espírito Santo faça a sua obra neste momento, para a glória de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podei-vos assentar, queridos. Imagine que você nasce em uma família muito pobre. Essa família é uma família disfuncional, problemática e fadada ao fracasso. Uma família infeliz. Uma família sem esperança. Uma família sem qualquer perspectiva de um futuro melhor. Uma família desajustada, uma família desmantelada, que nunca pôde oferecer aquilo que você sempre precisou, nunca lhe deu a atenção devida que você merecia. Agora imagine também que chega um homem muito gentil, um homem poderoso, possuidor de muitas riquezas, e este homem se aproxima de você e diz que te ama, e diz também que quer te acolher como se você fosse o seu próprio filho. Comece a pensar a respeito. E aí essa pessoa oferece para você também, gratuitamente, tudo aquilo que a sua família natural nunca pôde lhe dar. A única coisa que você precisa fazer é viver com ele e também consentir em ser um filho adotado. Parece absurdo essa história. Pastor, por que você está falando isso? Queridos, essa ilustração, ela representa muito bem o que é que acontece com cada pessoa que deposita a sua fé no Senhor Jesus. Por isso, eu imaginei essa história para que a gente pudesse introduzir esta mensagem.
Nessa importante carta do apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos a respeito da vida que é dirigida, que é guiada pelo Espírito, ou seja, a nova vida cristã no Espírito. E essa vida é dada a todos aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo também reafirma aqui, meus irmãos, quando ele escreve essa missiva, sobre a grande bondade de Deus. E ele declara de maneira contumaz que somente através de Jesus, Deus, ele nos aceita, e além de nos aceitar, esse Deus gentil, esse Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, nos liberta de todos os nossos pecados. É isso que Paulo está ensinando aqui. Agora preste atenção no que eu vou proferir. Queridos, a leitura de Romanos é um exercício cristão inadiável. Muitos pastores, eles sustentam que um cristão que não lê Romanos não pode ser um convertido. E eu subscrevo. Queridos, o capítulo 8 de Romanos é algo tão magnífico que Deus nos presenteou, e ele pode ser resumido em 3 frases. A primeira frase que o capítulo 8 de Romanos pode ser resumido é que não há condenação, sem condenação. A segunda frase, que pode resumir também o capítulo 8 de Romanos, é sem obrigação. E a última frase é sem separação. Aqui Paulo ensina sem condenação, sem obrigação e sem separação. E o Espírito Santo aqui, ele é o protagonista. O Espírito Santo domina todo o capítulo 8 de Romanos. E pelo fato, meus irmãos, do Espírito Santo habitar em nós, ele nos capacita a vencer a carne, vencer os desejos da natureza caída, e assim poderemos ter uma vida cristã mais útil e produtiva. É isso que Paulo está fazendo aqui. À medida que o apóstolo Paulo vai se aprofundando aqui e discorrendo a respeito do 8º capítulo de Romanos, ele continua a sua ilustração a respeito da superioridade da vida cristã que é regida, que é dirigida pelo Espírito Santo. Mas antes de Paulo aqui prosseguir, ele falou anteriormente a respeito da libertação, ele falou também a respeito das diferenças de uma vida cristã autêntica na presença de Jesus. E agora, aqui, no texto que nós lemos, a partir do versículo 12, ele vai falar a respeito dos deleites da vida do Espírito, ou seja, as maravilhas de viver guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo também reitera que cada pessoa salva, cada um que está sendo salvo, essa pessoa ela é transportada para a família de Deus. E por isto, esta pessoa que passa pelo processo do novo nascimento, meus queridos, ela desfruta de todos os direitos e privilégios de alguém que é filho de Deus. Por isso eu quero convidar para que possamos olhar agora para esses versículos por alguns minutos, porque eu quero falar sobre as maravilhas de viver pelo Espírito. Queridos, a primeira maravilha de vivermos pelo Espírito é a maravilha da nossa adoção. É isso que Paulo vai ensinar aqui. Isso significa que agora nós temos uma nova família. E de acordo com o apóstolo Paulo, ele de uma maneira veemente assevera que quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja,
nós fomos removidos da antiga família, da família de Adão, e nós somos enxertados na família do nosso Pai Celestial. O apóstolo João, na primeira carta, ele escreve que a razão de nós sermos chamados filhos de Deus é o fato do grande amor do Pai que Ele nos tem concedido. Ele ainda prossegue dizendo que nós somos seus filhos, nós somos filhos de Deus agora, meus irmãos, e um dia nós seremos exatamente como é o nosso Pai. Aleluia! Irmãos, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, neste momento. Observe que a primeira parte aqui desse versículo 14, do nosso texto, ele faz sentido quando a gente está bem atento. O sentido é que aqueles que estão na família de Deus, eles vão agir agora exatamente como membros da família de Deus. Isso deveria ser óbvio. Por exemplo, todos nós, meus queridos, desenvolvemos características que são semelhantes às da nossa família, às da família que pertencemos. E por muitas vezes, a gente não pode negar, nós falamos e nós agimos como os nossos pais fariam. Isso é muito natural, isso é muito comum em qualquer família. E o mesmo sentido se aplica à vida do cristão. Se uma pessoa ela é salva, isso significa que ela também desenvolverá características comuns à família do céu. Porque agora ela pertence à família de Deus. As características principais são várias, mas a principal, meus irmãos, é que agora esta pessoa será guiada pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? É isso que acontece com quem recebe a graça do Senhor. Quem passa pelo verdadeiro processo da conversão. Mas atenção, preste bastante atenção. Porque cada filho de Deus tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo alerta que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, no versículo 9. Irmãos, se o Espírito Santo está presente, se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, ele fará com que a sua presença seja conhecida. Se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, o Espírito Santo mudará o seu coração, porque ele muda o coração no qual ele habita. É inevitável. É assim que acontece com todos aqueles que recebem o Espírito Santo em suas vidas. Queridos, a maravilha da nossa adoção também significa que agora nós temos um novo pai. Nós temos uma nova família, mas nós também temos um novo pai. Olha só o que diz o versículo 15. Olha para ele aí e dê uma lida. O versículo 15 está nos dizendo que nós fomos libertos da escravidão, do medo, e que fomos adotados na família de Deus. Em nossa sociedade, a gente pode olhar para as estatísticas, os relatos, as manchetes, e a gente logo percebe que muitas crianças que são adotadas, muitas vezes elas se sentem ou são percebidas como membros de uma segunda classe na família. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que isso é muito triste. Mas, meus queridos, esta é a realidade de muitas crianças, muitas pessoas que são adotadas. Elas serão sempre lembradas do fato que elas não nasceram na família que as adotou. A família recebe com sorrisos, com abraços, mas sempre lembra aquela criança que ela não nasceu naquela família. Ela faz parte porque foi adotada, mas ela não nasceu naquela família. Na Roma Antiga,
as coisas eram muito diferentes. E eu preciso explicar isso aqui para vocês. Porque ser adotado, naquela época em que Paulo escreve este texto à igreja de Roma, era considerado algo privilegiado, algo extremamente importante. E quando Paulo faz uso aqui da palavra adoção, ele estava se referindo a algo que era muito comum na tradição romana. No mundo antigo, meus queridos, a família era baseada em uma lei romana, não sei se você já ouviu falar, chamada pátria potestas. O que significa isto? A lei dava ao pai total autoridade sobre os seus filhos. Sabe o que o pai podia fazer? O pai podia escravizar o filho, se ele quisesse. Ele podia olhar para o filho, para a filha e dizer assim, agora você vai ser escravo. O pai também podia vender, o pai, se quisesse, ele podia até aplicar ou pronunciar uma pena de morte para os seus filhos. Era esta a lei. Mas, independente da idade também, meus queridos, o pai, ele detinha todo o poder sobre os direitos pessoais dos filhos e também os direitos de propriedade dos filhos. Era esta a realidade, era este o cenário, era esta a tradição, enquanto Paulo estava escrevendo esta epístola. Portanto, o que eu preciso dizer para você é que esse assunto de adoção é algo muito sério. A gente precisa levar a sério isso. Mas, no entanto, ali era uma prática muito comum garantir que uma família, ela não seria uma família extinta, ou seja, o pai adotava, um senhor adotava alguém para ser um filho, porque ele teria segurança de que a sua família prosseguiria existindo. Não seria uma família extinta. E por isto, alguém que era adotado, ele se tornava um filho para sempre. Ele estava seguro, segundo a pátria potestas, de que agora ele também era um filho legítimo para levar esta família adiante. Mas o que eu quero dizer para você aqui, a respeito das crianças que eram adotadas naquela época. Uma criança que era adotada naquela época, ela passava por 3 etapas ali, 3 etapas da sua adoção. Em primeiro lugar, o filho que era adotado, ele era adotado permanentemente, ou seja, quem adotava alguém, ele não podia adotar hoje e amanhã deserdar. Era para sempre. E o que acontece? Esta pessoa adotada, ou esta criança adotada, ela se tornava um filho daquele pai para sempre. Ela estava plenamente segura de ser um filho legítimo agora. Era esse o sentido. A segunda etapa que acontecia com uma pessoa que era adotada é que o filho, ele tinha imediatamente todos os direitos de um filho consanguíneo na nova família. E a terceira etapa, meus irmãos, é que o filho adotivo, ele perdia todos os direitos da sua antiga família. E agora ele era visto como uma nova pessoa. Só para vocês terem uma ideia, se a família antiga na qual ele pertencia tinha uma dívida, tinha um problema com o Estado, tinha um problema com o governo, tudo era perdoado, porque agora ele fazia parte da nova família. Esta era a realidade aqui, nesse cenário, nessa tradição, na cultura em que Paulo estava registrando essas palavras inspiradas. E esta imagem da adoção, meus queridos, é um belo exemplo do que Deus fez por nós. Você pode dizer amém? Isso é motivo de glorificação, porque quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós somos tirados de Adão e nós somos adotados por Cristo. É isso que acontece. Agora nós temos uma nova família, agora nós temos um novo pai. Irmãos, esta é a maravilha da nossa adoção. Mas, enfim, a maravilha da nossa adoção também significa
que nós temos uma nova liberdade. Nós temos uma nova família, nós temos um novo pai, nós temos uma nova liberdade. Aleluia! Irmãos, esses versículos 14 e 15, eles nos informam como os filhos de Deus são libertos do poder e da influência, tanto de Satanás como da natureza caída. Irmãos, nós somos agora guiados por Deus e não mais por Satanás. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É isto que Paulo está ensinando aqui. Nós somos libertos. Isso significa que nós fomos libertos da antiga liderança e agora nós seremos guiados por Cristo Jesus. Por isso que nem um medo pode nos assombrar. Porque agora nós pertencemos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E nós nos tornamos pessoas tão próximas de Deus, é isso que Paulo está ensinando. Quando uma pessoa se converte e aceita Jesus, ela se torna uma pessoa tão próxima de Deus, que ela pode até chamar o Senhor Deus de Abba, papai. Uma expressão carinhosa para com o nosso Deus. É por isso que a nossa intimidade com Deus, ela gera em nós uma sensação de dependência. Quanto mais íntimos nós ficamos de Deus, nós nos tornamos mais dependentes dele. É por isso que Paulo se achava um escravo de Cristo. Mas existe algo importante que eu preciso ressaltar aqui. Nós também recebemos a completa liberdade de todo e de qualquer medo. Nada mais vai nos assustar. Nem o nosso último inimigo, porque Jesus venceu a morte. Irmãos, obviamente há respeito, obviamente deve haver reverência, mas eu também tenho certeza de que o nosso Pai não nos fará mal. Sabe por quê? Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que Deus faz conosco. Irmãos, as maravilhas de viver pelo Espírito, em segundo lugar, versículo 16. Paulo agora vai falar ele falou sobre a maravilha da adoção, agora ele vai falar sobre a maravilha da nossa segurança. No versículo 16, é isso que ele ensina. Irmãos, nós não somente fomos adotados por Deus, mas nós também recebemos a garantia inestimável deste fato em nossas vidas. Agora o nosso coração será alimentado e regado pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus, dia após dia. A maravilhosa graça que Deus nos dá em nos assegurar esta filiação, ela expressa a nossa comunhão com o Espírito Santo, meus queridos. Os filhos de Deus têm uma comunhão muito abençoada com o Espírito Santo. E este relacionamento, ele foi ensinado, ele foi predito pelo Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 16, a gente pode ler lá. O Espírito de Deus, quando ele nos toca e ele passa a habitar a nossa vida, ele agora vai passar todo o tempo com os remidos de Deus. Um momento sequer a gente vai ficar a sós. Teremos sempre a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo estará nos ensinando a viver para a glória do Senhor neste mundo. É isso que significa ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Por isto que é impossível alguém ter a vida dirigida por Deus se o Espírito Santo não testificar com o seu Espírito de que ele pertence ao Senhor. Irmãos, a maravilhosa segurança que nós temos, a maravilha da nossa segurança também expressa
além da nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa confiança no Espírito Santo. Porque a maneira mais segura de você saber se você nasceu de novo, se você realmente é uma pessoa que pertence à família de Deus, é uma pessoa regenerada, tem a ver com o Espírito Santo na sua vida, habitando em você. Porque aqueles que são salvos pela graça, eles sabem muito bem, sem quaisquer dúvidas, meus irmãos, que o Espírito Santo, além de manter comunhão com Ele, vai falar ao seu coração, vai guiá-lo, vai confortar, vai também trazer a graça e a certeza de que se você chorar, Ele vai chorar com você. Se você sorrir, Ele também vai desfrutar da mesma felicidade do seu coração. Queridos, se o Espírito Santo nunca falar ao seu coração, eu penso que você precisa rever imediatamente e fazer um autoexame da sua vida. O Espírito Santo sempre vai nos falar. Ele pode nos falar para consolar, mas ele também pode nos falar para confrontar os nossos erros e os nossos pecados. Meus irmãos, as maravilhas de viver pelo Espírito em derradeiro lugar. Agora Paulo vai falar no versículo 17 sobre a maravilha da nossa herança. Paulo falou sobre a maravilha da nossa adoção, Paulo falou sobre a maravilha da nossa segurança, e agora no versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre a maravilha da nossa herança. Observe aí o que diz o versículo 17. Paulo está ensinando sobre a nossa nova posição na presença de Deus e diante do mundo. Irmãos, o Pai das luzes, Ele nos adotou. E este mesmo Deus que nos adotou, Ele também garante a sua paternidade e nos assegura deste fato. Ele coloca em nossos corações essa certeza absoluta, mas Ele também faz de nós pessoas ricas além da conta. Deus faz de nós pessoas riquíssimas, além da medida. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, não. Eu estou querendo falar aquilo que Paulo está ensinando. Deus nos faz pessoas riquíssimas, meus queridos. A maravilha da nossa herança, quando Paulo escreve aqui o versículo 17, ela revela o nosso privilégio. E o nosso privilégio é que nós somos herdeiros de Deus. Eu preciso lembrá-lo de que o nosso Pai eterno é Senhor de tudo. Eu preciso fazer isso? Eu acho que não. Se a gente lê Salmo 24, se a gente lê Salmo 50, a gente vai ler que Deus é o Senhor de todas as coisas. Queridos, nós temos o privilégio de usufruir da vasta riqueza do nosso Deus. É por isso que, quando a gente lê Filipenses 4, versículo 19, faz todo sentido para nós. Porque Deus é capaz de suprir cada uma das vossas necessidades. Não importam, meus queridos, quão grandes elas pareçam para vocês. Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, a maravilha da nossa herança também revela a nossa porção. Isso me emociona. Me emociona mesmo. Porque agora nós não somos apenas herdeiros de Deus, mas nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Tem um significado importante isso aqui. Literalmente, nós recebemos uma parte igual da riqueza do nosso Pai. O que Deus está repartindo com Jesus, o seu Filho unigênito, Ele também quer repartir comigo e com você. Aleluia! Meus irmãos, sob a lei judaica, o filho primogênito, o filho mais velho, recebia uma porção dobrada da riqueza do pai. Era assim. Mas, no entanto, sobre a lei romana,
todos os filhos eram tratados igualmente da mesma forma, mesmo um filho adotado. E quando eu penso sobre isso, eu não percebo aqui, meus queridos, que se trata de apenas obter coisas que nos surpreendem, não é isso não. Eu fico muito mais surpreso quando eu entendo que eu fui colocado no mesmo nível de Jesus. Isso é maravilhoso demais para mim, eu não sei para você. Mas, por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas eu e você, que agora nós somos declarados filhos de Deus, nós recebemos a mesma posição diante do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E nós nunca mais seremos como o mundo quer. Porque agora nós somos pequenos cristos, nós somos iguais a Jesus. Nós fomos feitos filhos, como Jesus aos olhos do Pai, aleluia. Aleluia, meus irmãos. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. E por fim, a maravilha da nossa herança, ela revela a promessa que nós temos no porvir. Preste atenção. Enquanto nós passamos aqui por esta vida, nós enfrentamos momentos de dissabor, momentos difíceis, nós enfrentamos muitas provações, não é verdade? Mas, meus queridos, por muitas vezes a gente também vai pensar que Deus nos abandonou e que esse Deus que nos adotou e que fala que nos ama não está ouvindo as nossas orações. Não vai ser uma, não vai ser duas. Por muitas vezes, isto poderá acontecer com você. Isso acontece com todos nós. Mas nós precisamos nos lembrar que aqui nesta terra, aqui neste mundo, nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros. E a plenitude da nossa herança está sendo preparada, está sendo concluída, até que cheguemos à casa do Pai, a casa onde Deus nos espera, que é no céu. Irmãos, e quando nós chegarmos ao céu, veremos o quão ricos somos e fomos. Basta dar uma olhada ao redor, e você contará essa história para sempre. Eu quero concluir nesse momento e quero dizer para vocês, para todos vocês, que pode haver alguém aqui nesse recinto, alguém que está aqui em nosso meio, que está tendo uma dura peleja contra os desejos da carne. Pode ser você. Se for assim, na sua vida, o Espírito Santo pode ajudá-lo a resolver tudo o que você precisa com Cristo. Você precisa que o Espírito Santo esteja te falando nesse momento. Basta que você entregue as suas necessidades àquele que é fiel para prover tudo aquilo que você precisa. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for a necessidade do seu coração, sejam quais forem os seus desejos, a presença do Espírito Santo em sua vida afastará todos os seus medos. Você pode ter certeza. Porque não há comparação, meus irmãos, entre o que nós vivemos agora pelo Espírito de Deus e o que nós temos de suportar na carne por amor a Jesus. Não há comparação. Quando você luta para vencer a carne, é algo muito mais precioso aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. É por isso que Deus sempre nos encoraja por meio dessa passagem da Epístola aos Romanos. Por fim, nós somos uma igreja muito abençoada e por isso nós precisamos sempre ser gratos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem nos escolhido a cada dia para fazermos parte do seu povo, da sua família. Pense nisso, fale sobre isso, viva isso. Amém.